Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle. Venerados irmãos, queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje, há 50 anos da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, nós damos início ao Ano da Fé. Eu sou muito feliz em dirigir minha saudação a todos vocês, em particular a Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca de Constantinopla, e a sua graça, e seu arcebispo Ronems, arcebispo de Canterbury. Um pensamento especial e a patriarca e arcebispo maior das igrejas orientais católicas e aos presidentes das conferências episcopais. Para fazer memória, ter lembrança do concílio, está aqui presente e saúdo com particular afeto. Eu tive a graça de viver em pessoa esta celebração que foi feita de muitos sinais específicos, a procissão inicial, que quis chamar aquela memorável procissão dos padres conciliares quando entraram solenemente nesta basílica. A entronização do Evangelho, cópia daquela que foi utilizada durante o concílio. A entrega dos 7 mensagens finais do concílio e aquele do catecismo da Igreja Católica que farei no final da missa antes da bênção. Estes sinais não nos fazem somente recordar, mas também nos oferecem uma perspectiva para ir além da comemoração. Nos convidam a entrar mais profundamente no movimento espiritual que caracterizou o Vaticano II, para torná-lo nosso e para levar em frente a sua verdadeira essência. Neste sentido, foi até então conduzida com a fé em Cristo, a fé apostólica, marcada pelo impulso interior para comunicar Cristo a cada homem e a todos os homens na peregrinação da Igreja sobre os caminhos da história. O ano da fé que hoje iniciamos indica todo o caminho da Igreja nos últimos 50 anos, desde o concílio, através do magistério do servo de Deus Paulo VI, o qual iniciou um ano da fé em 1967. Até o grande jubileu de 2000, com o qual o beato João Paulo II propôs a toda a humanidade Jesus Cristo como o único Salvador, ontem, hoje e sempre. O pontificado de Paulo VI e João Paulo II foi uma profunda e plena convergência sobre Cristo como centro do cosmos e da história, como a vigilância, como o direito apostólico de anunciar ao mundo. Jesus está no centro da fé cristã. O cristão crê em Deus através de Jesus Cristo, que revelou o seu rosto. Ele é a realização da Escritura e também o intérprete definitivo. Jesus não é somente o objeto da fé, mas como dizia a carta aos Hebreus, é Ele que dá origem à fé e a leva à realização. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus Cristo, consagrado pelo Pai no Espírito Santo, é o verdadeiro e perene sujeito da evangelização. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me consagrou com a unção e me levou a levar aos pobres a boa nova. Esta missão de Cristo, do seu movimento, continua no espaço e no tempo, através dos séculos. É um movimento que parte do Pai e com a força do Espírito faz levar a boa nova ao coração de todos os tempos, seja no sentido material que no sentido espiritual.
A igreja é o primeiro instrumento e necessário para essa obra de Cristo, porque é a igreja que, unida ao cabeça, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Assim disse o ressuscitado aos discípulos, soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. É Deus o principal sujeito da evangelização do mundo através de Jesus Cristo. E Ele quis transmitir isso à Igreja, a sua própria missão, como faz e continua fazendo até o final dos tempos, infundindo o Espírito Santo nos discípulos, aquele mesmo Espírito que pousou sobre ele em Nazaré, e acompanhou durante toda a sua vida terrena, dando-lhe a força de proclamar para que procedesse a libertação, a recuperação das vistas aos cegos e de colocar em liberdade os presos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Concílio Vaticano II não colocou o tema da fé no documento específico. E, ao mesmo tempo, todo o concílio foi animado da consciência e do desejo e de onde emerge novamente o mistério cristão, para poder repropor eficazmente ao homem contemporâneo. A esse respeito, dizia Paulo VI, 2 anos depois da conclusão da Assembleia Conciliar: se o concílio não trata expressamente da fé, mas fala dela a cada página, e reconhece o caráter sobrenatural de modo íntegro e forte, e constitui na fé a sua doutrina. Bastaria recordar algumas informações conciliares para perceber a importância que o concílio, coerente com a tradição da Igreja, atribui à fé, à verdadeira fé, aquela que tem como sujeito Cristo e também que é proclamado no magistério da Igreja. Assim falava Paulo VI em 1967. Nós devemos agora voltar àquele que convocou o Concílio Vaticano II e inaugurou o Beato João XXIII. No discurso de abertura, ele apresentou o objetivo principal do concílio nestes termos. Este, maximamente, diz respeito ao Concílio Vaticano II, que o sagrado depósito da doutrina cristã seja guardado e ensinado de modo mais eficaz. A finalidade principal não é, portanto, a discussão deste ou daquele tema da doutrina. Por isso não havia necessidade de um concílio. É necessário que esta doutrina, certa e imutável, seja devidamente respeitada, seja aprofundada e apresentada de modo que corresponda às exigências do nosso tempo. Assim falava João 23 na inauguração do concílio. À luz dessas palavras se compreende aquele que eu mesmo tive a oportunidade de experimentar durante o concílio. Havia uma tensão comovente de fazer resplandecer a verdade e a beleza da fé no nosso tempo, sem sacrificá-la às exigências do presente, nem tê-la ligada ao passado. A fé ressoa o eterno presente de Deus, que transcende o tempo, e mesmo assim é acolhido por nós somente no nosso irrepetível hoje. Por isso eu penso que a coisa mais importante, especialmente na recorrência significativa como esta,
seja reavivar em toda a Igreja aquela positiva tensão, aquela força de anunciar Cristo para o homem contemporâneo, a fim de que esse impulso interior da nova evangelização não permaneça somente algo ideal e livre de confusão, para que essa seja também se aproxime de uma base concreta, e que esta base são os documentos do Vaticano II, no qual essa encontra expressão. Por isso, muitas vezes insisti sobre a necessidade de voltar, por assim dizer, à carta do concílio, ou seja, aos seus textos, para encontrar nela o autêntico espírito. Eu repito que a verdadeira herança do Vaticano II se encontra nos textos. Em relação aos documentos, não se olhar esses documentos como uma nostalgia, uma saudade anacrônica, mas de buscar a novidade na continuidade. O concílio não trouxe nada de novo em matéria de fé e não quis substituir o que é antigo, mas sim preocupou-se de fazer que a mesma fé continue a ser vivida no hoje, continue a ser uma fé viva no mundo em mudança. Se nós colocamos em sintonia com a impostação autêntica daquilo que João 23 quis dar ao Vaticano II, nós podemos atualizá-lo neste ano da fé, no interior do único caminho da Igreja, que continuamente quer aprofundar a bagagem da fé que Cristo lhe confiou. Os padres conciliares queriam representar a fé de modo eficaz, e eles se abriram com confiança ao diálogo com o mundo moderno. E justamente porque estavam seguros da sua fé, sobre a rocha sobre a qual se apoiavam. Mesmo assim, nos anos seguintes, muitos acolheram sem discernimento a mentalidade dominante, colocando em discussão as bases da fé, que infelizmente não sentiu mesmo mais como na sua verdade. Se hoje a Igreja propõe um novo ano da fé e a nova evangelização, não é para honrar um fato, mas porque a necessidade ainda maior do que há 50 anos atrás. É a resposta a dar a essa necessidade, é a própria vontade dos padres do concílio e contidos no seu documento. Também a iniciativa de criar um pontifício concílio destinado a promover da nova evangelização, que agradeço pelo especial empenho para o ano da fé, está dentro dessa perspectiva. Neste decênio, aparece uma espécie de uma desertificação espiritual que dá pouco significado à vida. O mundo sem Deus, no tempo do concílio, não se podia já saber de que algumas páginas trágicas da história. Mas agora, infelizmente, nós vemos a cada dia ao nosso redor esse fato, o vazio que se difundiu. É justamente a partir dessa experiência, deste deserto, desse vazio, que nós podemos novamente descobrir a alegria de crer, a importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto se descobre o valor daquilo que é essencial para viver. Assim, no mundo contemporâneo, são muitos os sinais que muitas vezes estão de formas implícitas e negativas da sede de Deus, do sentido último da existência da vida. No deserto, há necessidade, sobretudo, de pessoas de fé que doem a própria vida e, com sua vida, indiquem a vida
da terra prometida e assim mantenham viva a esperança. A fé vivida abre o coração à graça de Deus, que liberta do pessimismo. Hoje, cada vez mais, evangelizar significa testemunhar uma vida nova, transformada por Deus, e assim indicar a estrada. A primeira leitura falava da sabedoria do viajante. A viagem é uma metáfora da vida. O sábio viajador é aquele que aprendeu a arte de viver e soube dividir com os irmãos, como acontece aos peregrinos no verdadeiro caminho do Santiago, que não acaso são alternados, feitos somente por cristãos. Como é que tantas pessoas sentem hoje a necessidade de fazer este caminho? Não é talvez porque aqui encontram aqui o sentido do nosso estar no mundo? E como é que nós podemos refigurar, apresentar esse ano da fé, uma peregrinação no deserto do mundo contemporâneo, no qual levar com si aquilo que é essencial. Nem bastão, nem pão e nem dinheiro, nem duas túnicas, como diz o Senhor aos apóstolos, enviando-lhes em missão, mas levar o Evangelho e a fé da Igreja, do quais os documentos do Concílio Vaticano II são uma luminosa expressão. Como acontece com o Catecismo da Igreja, publicado há 20 anos. Queridos irmãos, no ano de 1962, no dia 11 de outubro, se celebrava a festa de Maria Santíssima, Mãe de Deus. A ela nós confiamos o ano da fé, como eu fiz há uma semana atrás, tornando-me peregrino a Loreto. A Virgem Maria brilhe sempre como uma estrela sobre o caminho da nova evangelização. Nos ajude a colocar em prática a exortação do apóstolo Paulo, a palavra de Cristo, habite entre vós, na sua riqueza, com toda a sabedoria, instruí-vos uns aos outros, e tudo aquilo que fizerdes em palavras ou em obras, tudo isso seja feito em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Amém.